Bem-vindos, pessoal, de volta para o nosso curso de Alteryx Base e dessa vez a gente vai partir para a parte prática, vendo já duas ferramentas do nosso agrupamento de entrada e saída. São elas, dados de entrada e navegar, tá? Na última aula eu falei um pouquinho para vocês, um pouco mais aprofundado sobre a paleta de ferramentas. Falei por cima da janela de configurações, que a gente vai falar mais com uma ênfase melhor hoje, e também da janela de resultados, a gente vai estar falando um pouquinho. Então, vamos partir já para a parte prática. Acrescentem aí, podem adicionar um novo fluxo de trabalho. E o que é interessante a gente destacar aqui? A gente pode acrescentar de 4 formas todas as ferramentas que a gente tem aqui dentro do nosso fluxo. Dados de entrada, a gente pode utilizar 5 formas para a gente poder colocar aqui no nosso fluxo, mas eu vou mostrar primeiro as 4 e no final eu mostro a quinta maneira, tá? Então aqui na nossa paleta de ferramentas a gente clica 2 vezes, pode acrescentar, a gente arrasta, clica e arrasta, a gente clica com o mouse, botão direito, inserir, vem na pastinha de entrada e saída, consegue inserir dessa maneira também. Logo aqui acima da paleta de ferramentas, a gente tem uma barra de pesquisa. A gente pode pesquisar e também conseguir acrescentar a ferramenta. Então, a gente tem essas 4 maneiras que funcionam para todas as outras ferramentas. Tá? Eu selecionei agora e apertei Delete. Então, vamos continuar. Vocês perceberam que a janela de configuração ela já mudou aqui, né? Quando eu clico fora, ela é de uma forma. Quando eu clico na ferramenta, ela é de outra. E por que é importante entender isso? Para cada ferramenta, vou pegar a junção aqui de exemplo e união também. Para cada ferramenta, a janela de configuração é diferente. Por que ela é diferente? Ela é diferente porque cada ferramenta tem um objetivo específico. Então, dependendo do objetivo, a janela de configuração também vai mudar, porque vai ter pré-configurações que vão ser importantes para o objetivo dessa ferramenta, tá? Então, por isso que existem janelas de configurações diferentes. Podem haver semelhantes? Sim, podem haver, mas em grande parte são diferentes. Vamos acrescentar agora os dados. Logo aqui na nossa janela de configuração, a gente pode conectar um arquivo ou banco de dados. Então, você clica nesse menu suspenso com a seta para baixo e logo de cara aqui a gente vê as conexões recentes. O que são essas conexões recentes? Essas conexões aqui nada mais são do que arquivos que eu já utilizei. Então o Alteryx, mesmo que eu não tenha salvado, ele salva o caminho desses arquivos para que possivelmente, se eu volte a utilizar ele já esteja aqui. Vou limpar essa lista, você pode limpar porque aqui fica cheio desse tipo de arquivo. E a gente tem um salvo aqui. O salvo nada mais é basicamente igual ao recente, tá? A diferença é que aqui você salva os que você quiser. Então, se você quiser salvar 3 tipos de conexões com seus arquivos, você pode salvar, que são arquivos recorrentes que você utiliza para fazer tratamento ou análise, você pode estar colocando aqui e salvando. Aqui na aba de arquivos, vai ser a aba que a gente mais vai utilizar dentro do Alteryx e dentro do curso, tá? Aqui a gente vai conseguir incorporar os dados externos para cá, para dentro do Alteryx. Vocês podem ver que ele aceita vários tipos de arquivos e vários tipos de arquivos são compatíveis com o Alteryx, tá? Tem os arquivos dele mesmo, tem o CSV, tem o XML, tem o XLSX e tem outros aqui muito importantes para a gente utilizar, tá? Esses dois aqui a gente não vai abordar nem fonte de dados, nem gallery, mas só dando uma passada no fonte de dados aqui, ele é referente ao banco de dados, então você pode conectar o seu SGBD, aqui você vê os que são mais frequentemente utilizados, o SQL Server, o Oracle, e tem outros aqui também. Nesse curso a gente não vai abordar isso, mas num curso posterior, mais avançado, a gente vai abordar sim, tanto fonte de dados quanto o gallery, tá? Mas não vamos nos aprofundar tanto nesse curso. Voltando para arquivos, a gente vai selecionar um arquivo. Lembrando que esses arquivos vocês já possuem acesso, já podem baixar, tá? Vamos dar do usuário, tem 1000 linhas, tá? Cada um desses arquivos tem 1000 linhas. Vamos abrir aqui. E já abrindo ele aqui, a gente consegue notar que a janela de configuração ela já deu uma preenchida, boa aqui.
texto, porque ela tem dado para trabalhar. Aqui no começo a gente tem um limite de registros, ou seja, aqui eu tenho 1000 linhas, mas se eu quiser, por exemplo, só puxar 100, eu posso. Se eu quiser puxar 500, eu posso. Então, até 999 eu posso limitar aqui os meus registros, tá? Formato de arquivo. Interessante, o Alteryx, ele automaticamente já detecta o formato do seu arquivo, tá? Muito raramente ele não vai detectar, muito raro isso acontecer. Mas caso ele não detecte, você clica aqui no menu suspenso e seleciona o arquivo correspondente, tá? Procurar nos subdiretórios, a gente não precisa estar vendo isso aqui agora. Gerar campo com nome de arquivo. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente seleciona os outros campos aqui, tá? Muito interessante isso aqui também. Delimitadores. Essa parte de delimitadores, ela é muito importante. Por quê? Porque o Alteryx ele nem sempre vai detectar de uma forma correta os delimitadores do seu arquivo, tá? Ele pode detectar muitas vezes um outro tipo de delimitador que não é o referente a colunas, né? Então, aqui, o que é ideal? O que é uma boa prática? É vocês fazerem uma pré-análise antes de inserir os dados no Alteryx. O que seria essa pré-análise? Normalmente, com dados menores, você pode estar abrindo, dependendo do formato, você pode estar abrindo no Excel. Porém, o Excel tem uma limitação, tá? Então, eu aconselho vocês a utilizarem o M-Editor ou outro, se vocês tiverem um outro programa de preferência. Mas o M-Editor, que inclusive já está disponível para download para vocês, deixei o link. O M-Editor, ele não tem limitação de linhas. Você pode colocar uma variedade de linhas, 50 milhões de linhas, que ele vai abrir e você vai conseguir fazer uma pré-análise, muitas vezes até um pré-tratamento no próprio M-Editor para você saber o delimitador e outras coisas referentes ao arquivo, tá? Muito importante isso aqui. Beleza. Bom, a primeira linha contém o nome dos campos. O que é interessante, né? O Alteryx ele já detecta sempre a primeira linha dos arquivos como cabeçalho, tá? Então, se eu desmarcar aqui e dar uma atualizada, ele não vai considerar a primeira linha como cabeçalho. Ele vai colocar um cabeçalho aqui padrão de field e não vai considerar a primeira linha. Por isso que é importante aqui estar selecionado, tá? Comprimento do campo é o tamanho do campo, tá? Então aqui vai variar com a sua necessidade, normalmente vem padrão 254, mas vai variar com a sua necessidade, tá? Aqui, iniciar a importação de dados na primeira linha, a gente remete ao que está aqui. Se a gente colocar outro número aqui, 2, por exemplo, ele vai pular a primeira linha e vai colocar a segunda linha como primeira linha e, consequentemente, aqui ele vai considerar que isso aqui é o cabeçalho, tá? Muitas vezes pode acontecer de você ter que fazer a importação não da primeira linha, mas de outras linhas, tá? Mas como esse não é o caso, a gente mantém o padrão. Ignorar delimitadores entre aspas, dependendo de como tiver o seu projeto. Você pode colocar dessa forma, você pode colocar aspas simples. Normalmente eu deixo automático, muita gente deixa nenhum, mas normalmente eu deixo automático. Dependendo de como tiver os seus delimitadores, aí você muda aqui, mas normalmente eu deixo automático, tá? Tratar erros de leitura como avisos. Aqui essa parte é interessante, por quê? Normalmente quando você vai colocar um arquivo aqui, quando você puxa um dado para cá e você executa, muitas vezes pode ter algo que vai dar errado na leitura dele. E o que o Alteryx faz? Normalmente ele para a execução. Ou seja, se você tem demais linhas, ele não vai ler as suas outras linhas. Ele vai parar onde tem um erro por conta que está desmarcado, tá? Normalmente ele fica desmarcado. Agora, se você tem a vontade e a necessidade de ver onde está todos esses erros para saber exatamente onde estão esses erros e ele continuar a execução, você seleciona e ele vai continuar a execução e vai te apontar cada erro em cada linha e onde foi, tá? Então, aqui você pode deixar desmarcado, dependendo da sua necessidade, mas se for uma outra necessidade, você marca e ele vai continuar executando, vai finalizar a execução e vai te mostrar as mensagens dos erros, né, como avisos, assim como ele transmite aqui.
Logo abaixo aqui, esses aqui eu não vou falar sobre eles. Provavelmente a gente não vai mexer nisso aqui. Mas página de código. Essa parte aqui é interessante, tá? Vocês vão ter arquivos que vocês vão importar e que as letras, as palavras, muitas vezes vão sair estranhas, tá? Porque você vai ter selecionado esse ISO aqui. E muitas vezes na língua latina não vai ter os caracteres que tem no nosso português, por exemplo, um C cedilha, normalmente, né? Um C cedilha não tem. Então, o que é o ideal fazer na situação que eu vou mostrar para vocês também uma situação dessa, tá? O ideal é a gente sempre em dados em português, principalmente, tá? Em dados em português, a gente colocar Unicode, o TF8, tá? Vou deixar em latim, que aqui não tem problema, tá? Mas vou importar outros dados aqui e vocês vão ver essa questão, tá? Vamos dar um executar para a gente ver esses dados aqui. Aqui você clica em executar, certo? Você pode clicar em executar ou dar um Ctrl R, tá? Tem esse atalho também. Vamos executar. E aí ele executou com sucesso. Perfeito. E aí o que a gente vê aqui? Que é interessante. Aqui é a janela de resultados, pessoal. E nessa janela de resultados, vocês podem ver que os dados ficam como se fosse uma planilha mesmo. Como se fosse uma planilha, tem a quantidade de linhas, enfim. Uma coisa importante, antes de eu abordar aqui a janela de resultados. Aqui, essa flechinha aqui é uma âncora de saída. Essa âncora de saída tem em todas as ferramentas, tá? E tem uma limitação de dados para aparecer na janela de resultado nessa âncora, que é mais ou menos 1 mega, tá? A única ferramenta que não tem essa limitação de dados é a Navegar, que é o browser, que a gente chama de browser, né, em inglês. E eu vou explicar isso para vocês também, tá? Então aqui a gente tem 1000 registros. Aqui no caso está aparecendo todos os registros, porque só tem 1000 registros nesses arquivos, tá? Então aqui na janela de resultados eu tenho acesso às mensagens, então não houve nenhum erro. E se eu clicar aqui eu acesso o meu arquivo, não houve nenhum erro, então está tudo certinho. Voltando aqui para a saída, eu tenho a possibilidade de ver os metadados desses meus arquivos, desse meu arquivo no caso. Então eu sei o nome, sei o tipo, que é um VString, sei o tamanho, 254, e sei a origem que está aparecendo aqui para mim, tá? Além disso, eu posso fazer algumas filtragens, tá? Eu posso pesquisar, por exemplo, Steve, posso pesquisar e ele acha o Steve para mim, aqui o Steve aparecendo. Não tem Steve em last name, não tem ninguém com o sobrenome de Steve. Mas pois bem, pessoal, na janela de resultados, nessa âncora de saída, a gente consegue fazer isso. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue fazer. Em ações, a gente consegue copiar esses resultados, tanto com o cabeçalho quanto sem o cabeçalho. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que a cópia desses dados e depois colar aqui na nossa tela executa uma outra ferramenta. Isso a gente vai abordar nas próximas aulas também, tá? Então é muito interessante a gente ver esse tipo de coisa. Agora eu vou importar um outro tipo de dado aqui, outro tipo de arquivo, na verdade. Vamos trazer um outro dado de entrada aqui. Arquivo, selecionar arquivo. Um arquivo com mais de 200.000 linhas. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui novamente. Sempre bom. Recomendo, sempre olhem a janela de configuração, tá, pessoal? Sempre olhem, ver se está tudo certinho, ver se está tudo correspondente. É muito importante. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a página de código? Pois bem, olha aqui a situação. Aqui logo nos primeiros registros a gente já vê que ele está colocando essas letras aqui que não correspondem a realmente o que está escrito. Aqui está escrito coração, mas isso não parece em nada com coração, né? Então a gente vê, se a gente vai mais para baixo, a gente também vê a mesma coisa, tá? Então o que é interessante a gente fazer? Aqui, o que eu havia mencionado. Unicode TF8, atualizar. Tá vendo? Ele atualizou.
e deu certo. Então, já vi muita gente quebrando a cabeça por causa disso, viu, pessoal? E é uma coisa bem simples, tá? Então, vamos executar? Vamos executar esse aqui. Vamos lá. Bom, executamos. E vamos lá. Olha o que aconteceu. Aqui, ele mostra um resultado parcial, que é equivalente a ômega, tá? Desses 274.600 linhas, ele mostrou só 3.187, que dá o equivalente a 1 mega. E aí o que a gente faz nesse caso para conseguir ver todas as linhas? Aí a gente utiliza a ferramenta navegar. A ferramenta navegar, pessoal, nada mais é do que para você visualizar todos os dados. É simplesmente para você visualizar os dados. A janela que ela tem de configuração que a gente tem aqui, ela mostra de fato todos os dados que compõem o nosso arquivo, tá? Então, aqui, vocês perceberam, só tem um MB e aqui tem todos. Percebam a janela de configuração dela. A janela de configuração dela, dessa ferramenta, ela mostra alguns pareceres, tá? Então, alguns pareceres por cada coluna, tá? Muitas vezes, em colunas que são numéricas, ela mostra desvio padrão, ela mostra número mínimo, número máximo, ela mostra alguns pareceres bem interessantes, tá? Alguns gráficos também, alguns valores, ó. Ela dá algumas prévias pra gente bem legais, tá? A gente inclusive pode dar uma filtrada nos campos aqui e dar uma modificada, tá? Aqui é muito interessante. Então, basicamente hoje a gente viu a ferramenta dados de entrada e a ferramenta navegar, mais famosa como o browser, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai estar vendo dados de saída, entrada de texto e sempre a gente vai estar vendo dados de entrada e o navegar. Navegar é muito importante para você ver todos os dados dos seus arquivos, tá? E muito importante também que vocês sempre visualizem a janela de configuração. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e até logo. Tchau, tchau.